A Idade Média é um período fascinante da história, repleto de mudanças profundas e desenvolvimentos culturais, sociais e tecnológicos. Abrangendo aproximadamente do século V ao XV, este período é muitas vezes dividido em Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. Durante esses 1000 anos, ocorreram eventos importantes, como a queda do Império Romano, a ascensão do feudalismo, as cruzadas e a peste negra. No entanto, além desses grandes marcos históricos, a Idade Média também é conhecida por uma série de curiosidades esquisitas e práticas incomuns que pareceriam bastante estranhas para nós hoje. Costumes médicos curiosos. 1. Sangrias e sanguessugas. Na Idade Média, acreditava-se que muitas doenças eram causadas por um desequilíbrio nos humores do corpo. Para corrigir esse desequilíbrio, os médicos frequentemente recorriam à sangria, que consistia em cortar o paciente para deixá-lo sangrar, ou ao uso de sanguessugas para sugar o sangue impuro. Hoje, isso parece arcaico e perigoso, mas na época era uma prática comum. 2. Urina como diagnóstico. Outro método peculiar de diagnóstico médico envolvia o exame da urina dos pacientes. Os médicos medievais acreditavam que a cor, o cheiro e até o sabor da urina podiam fornecer informações importantes sobre a saúde do paciente. Superstições e crenças. 3. Atribuição de doenças a demônios. Muitas doenças e condições médicas eram atribuídas à influência de demônios ou à bruxaria. As pessoas frequentemente procuravam exorcistas ou curandeiros que alegavam ser capazes de expulsar os espíritos malignos para curar os doentes. 4. Amuletos e talismãs. A crença em amuletos e talismãs era muito forte. As pessoas carregavam objetos considerados mágicos para proteger-se de males ou para atrair boa sorte. Hábitos de higiene. 5. Banhos infrequentes. A ideia de tomar banhos regulares não era comum na Idade Média. Acreditava-se que os banhos frequentes poderiam enfraquecer o corpo e tornar as pessoas mais vulneráveis a doenças. As pessoas costumavam tomar banho apenas algumas vezes por ano, e o cheiro corporal era frequentemente mascarado com perfumes e ervas. 6. Roupas não lavadas. Similarmente, as roupas eram raramente lavadas. Ao invés disso, os medievais preferiam usar várias camadas de roupas e apenas mudar a roupa de baixo. As roupas externas, pesadas, eram usadas repetidamente sem lavagem. Costumes alimentares. 7. Dietas estranhas. A dieta medieval incluía muitos alimentos que consideraríamos estranhos hoje. Por exemplo, o cisne e o pavão eram considerados iguarias em banquetes, e a geleia feita de pés de porco era um prato comum. 8. Jantares tardios. Os horários das refeições também eram diferentes. Enquanto hoje é comum jantar entre 18 horas e 20 horas, na Idade Média, o jantar era frequentemente realizado ao meio-dia, pois acreditava-se que comer tarde da noite era prejudicial à saúde. Práticas de beleza. 9. Maquiagem perigosa. As mulheres medievais usavam maquiagem feita com substâncias perigosas, como chumbo e mercúrio, para clarear a pele e alcançar um padrão de beleza idealizado. Justas e entretenimento. 10. Entretenimento. Brutal. As justas, um tipo de competição em que cavaleiros armados se enfrentavam em duelos a cavalo, eram populares. Embora empolgantes, essas competições eram extremamente perigosas e frequentemente resultavam em ferimentos graves ou morte. Além disso, execuções públicas eram eventos comuns, atraindo grandes multidões. Animais de companhia. 11. Animais exóticos.
Na Idade Média, a posse de animais exóticos como macacos e leões era um símbolo de status entre os nobres. Esses animais eram mantidos em jardins zoológicos privados ou menageries e exibidos para impressionar visitantes. Arquitetura e construção. 12. Catedrais gigantescas. A construção de catedrais era um empreendimento colossal que podia levar várias gerações para ser concluído. Essas edificações não eram apenas lugares de culto, mas também centros de poder e símbolos de riqueza e prestígio. Justiça e punições. 13. Provas de fogo e água. As provas de fogo e água eram métodos de julgamento onde o acusado tinha que passar por testes físicos extremos para provar sua inocência. Por exemplo, um acusado poderia ser obrigado a andar sobre brasas ou ser jogado em uma água fria. A sobrevivência era vista como um sinal de inocência. Comunicação e educação. 14. Manuscritos iluminados. Antes da invenção da imprensa, os livros eram escritos à mão e muitas vezes ricamente decorados com ilustrações e ornamentos de ouro. Esses manuscritos iluminados eram preciosos e levavam anos para serem concluídos. Rituais e festividades. 15. Festas exuberantes. As festividades medievais eram oportunidades para grandes excessos e comportamentos que hoje consideraríamos escandalosos. Festas duravam dias, com abundância de comida, bebida, música e dança. Religião e espiritualidade. 16. Relíquias sagradas. A veneração de relíquias, partes do corpo ou objetos pertencentes a santos, era comum. Acreditava-se que esses itens tinham poderes milagrosos e podiam curar doenças ou conceder bênçãos. Vida e morte. 17. Vigílias funerárias. As vigílias ao lado de corpos dos falecidos eram práticas comuns. As famílias mantinham velórios prolongados, acreditando que a presença de amigos e parentes ajudaria a alma do falecido em sua passagem para o além. Agricultura e sustento. 18. Trabalho da terra. A agricultura era a base da economia medieval, e o trabalho nos campos era árduo. Ferramentas primitivas e técnicas rudimentares de cultivo tornavam a vida dos camponeses muito difícil. Moda e vestuário. 19. Calçados insólitos. Sapatos com pontas extremamente longas e enroladas eram populares entre os nobres. Esses sapatos eram chamados de poulain e simbolizavam status e riqueza, natureza e meio ambiente. 20. Caça ao lobo. A caça ao lobo era uma atividade comum e perigosa. Os lobos eram vistos como uma ameaça aos rebanhos e às aldeias, e caçá-los era considerado um dever dos homens da comunidade. Influência da nobreza. 21. Duelo de honra. Quando a honra de uma pessoa era questionada, era comum resolver a questão através de duelos. Esses duelos podiam ser mortais e eram vistos como uma maneira legítima de defender o próprio nome. A Idade Média foi uma época de contrastes, onde práticas que hoje nos parecem bizarras eram a norma. Ao olhar para trás, vemos o quão distante viemos e, ao mesmo tempo, como certas tradições ainda têm ecos em nossos dias modernos. Apesar de todos os seus desafios e estranhezas, a Idade Média lançou as bases para o desenvolvimento da sociedade ocidental e continua a fascinar e intrigar historiadores e curiosos até hoje.